Não ore para sair desse processo, mas sim para que você aprenda com esse processo e, consequentemente, você estará pronto para sair dele. Oi! Sejam bem-vindos a mais um Café com Pão. Hoje eu estou com essa xícara desse tamanho, porque eu coloquei uma vitamina, mas também tá dentro da xícara, né? Então é café. Amaram meu cenário? Fiz pra vocês. Comentem, Lívia, meu cenário, pra saber que vocês amaram o cenário. Obrigada. Hoje eu queria ler um salmo com vocês, Salmo 77, do 10 ao 15. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. E Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo e os descendentes de Jacó e de José. Com essa passagem eu queria falar sobre a fase em que nós estamos construindo o nosso testemunho, que no caso é a vida toda, mas especificamente essa fase onde a gente parece que já está há muito tempo esperando por uma coisa específica e a gente começa a ficar meio desesperançoso, nossa fé começa a ficar um pouco mirrada. Ontem, antes de fazer meu devocional à noite, eu vi um vídeo onde essa menina falava que quando as coisas são de Deus, né, quando as coisas estão nas mãos de Deus, a gente não precisa ficar se preocupando em fazer dar certo, em fazer as coisas, em tipo assim, ai Deus, será que eu tô no lugar certo para poder te ajudar com que essa promessa se cumpra? Isso não existe. Então entenda bem o que eu tô querendo dizer aqui, eu não tô falando que a gente tem que viver uma vida sem fazer nada, sem planejamento, sem fazer nada direito e esperar que tudo dê certo, não é bem assim, né? Eu falei inclusive no Café com Pão anterior sobre isso, sobre a organização. Mas Deus, ele nos fala as coisas, ele nos dá as promessas, esperando que a gente tenha uma atitude sim, em prol disso. Então, por exemplo, Deus me deu uma promessa de ir para as nações, de ir para um país que fala inglês. O que eu posso fazer com relação a isso? Se Deus ainda não me deu um local, se Deus ainda não me deu as condições, se Deus ainda não me deu nada. Eu posso começar a estudar inglês, eu posso começar a juntar dinheiro. Mas o que está nas mãos de Deus, que é o tempo que você vai, o local que você vai, o que você vai fazer lá, é com Ele. Isso aplica para tudo na sua vida. O que você pode fazer, faça e faça com excelência. Mas o que não está nas suas mãos, você não precisa ficar se preocupando quando que vai ser, como que vai ser, onde que eu posso ficar aqui para poder dar uma ajudinha para Deus. Não existe isso, sabe? Deus, ele quer que a gente descanse nele. Então, se você está sendo obediente ao que Deus tem te pedido, fazendo a sua parte, não precisa se preocupar. Se você tá na melhor situação para que as coisas aconteçam na sua vida, porque Deus, ele vai fazer, por mais que você não esteja. O processo que a gente passa é demorado, mas quando a gente chega na conclusão desse processo, as coisas acontecem de forma muito rápida. Eu tenho vários exemplos na minha vida, na Bíblia, de situações, né? Por exemplo, José, onde uma hora ele estava escravo, ele estava preso, ele estava sem nada, sem honra nenhuma, e do nada, depois de ele ter passado anos, né, esperando por aquilo e sendo preparado para aquilo, ele estava com uma posição de autoridade, né, coordenando as coisas, estava ali em posição de honra. Então as coisas de Deus, elas são assim. As coisas de Deus, o processo é demorado, o processo às vezes é doloroso. O processo muitas das vezes, né, é doloroso. Mas quando chega a conclusão desse processo, porque a gente está sempre vivendo em processos com Deus, em crescimento, quando chega a conclusão disso, é rápido. Deus, ele faz acontecer, ele faz a situação ficar propícia para que as coisas aconteçam, né? Não precisa ficar se preocupando em dar uma ajudinha para Deus. Ele não precisa disso. Ele quer que você confie e descanse nele fazendo a sua parte. No versículo 10 ele fala assim: então eu pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Então ele tá falando aqui que a razão dele tá dele tá sofrendo tanto é porque ele pensa que Deus, ele não age mais, que Deus, ele não está mais fazendo, não está mais operando. Mas aí ele continua: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as obras e considerarei os teus feitos. A gente tem que estar sempre enchendo o nosso coração de esperança e de fé pelo que Deus já fez e pelo que Deus prometeu que irá fazer. Então muitas vezes a gente se pega nessa situação de até duvidar das coisas que Deus pode fazer. A gente para e pensa: Deus, impossível disso que o Senhor prometeu acontecer. A gente olha para um lado e para o outro e a gente não consegue ver uma forma lógica que Deus poderia fazer o que ele prometeu fazer.
Mas a boa notícia é que Deus ele não age de formas lógicas. Deus muitas vezes ele faz as coisas acontecerem como ele fez com José. Ele estava na prisão, sem honra, sem nada. E de repente, do nada, com uma pessoa que tinha até esquecido dele, né? Deus faz aquela pessoa lembrar. E Deus faz a pessoa lembrar de José e vir falar de José para Faraó. E então José ele sai daquela posição de desonra, de humilhação, e ele vai para uma posição de honra. Ele vai para a posição onde Deus ele está cumprindo as promessas que ele tem para ele. Por quê? Porque José ele viveu o processo. E é no processo que a gente cresce, que a gente aprende. A gente até é preparado para poder assumir as posições de honra que Deus quer nos colocar. Então, em vez de você ficar se lamentando pelas coisas que você já viveu, sempre ficar lembrando que você estava melhor em certa situação, que você estava melhor com certa pessoa, que você estava melhor em certa cidade, tente pegar essas memórias e lembrar como Deus ele age, como Deus é rápido e habilidoso em fazer situações improváveis se tornarem prováveis. Então, não é sobre você viver uma vida de passado, mas é sobre você pegar esse passado e você usar como combustível para te dar esperança para um futuro que Deus está prometendo para você. E você aproveitar esse processo que você está vivendo, independente de qual seja, para pedir para Deus não, Deus me tira desse lugar, me tira desse processo, mas você pedir, Deus, o que eu posso aprender? Como que eu posso mudar? Qual que deve ser minha oração para que eu possa aprender de forma mais rápida, para que eu seja mais eficiente, para que eu possa crescer nesse processo, né? Que eu possa aproveitar o máximo disso que eu estou vivendo agora, para quando chegar lá na frente, você estar preparado para o que Deus prometeu para você aqui. É isso. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar para você hoje. Viva intencionalmente cada momento da sua vida. Não pule os processos e faça as orações corretas. Não ore para sair desse processo. Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.